Olá, amigos e amigas. Bem, neste vídeo vamos fazer aqui um debate sobre algo bem interessante que sempre surge na minha cabeça, sempre penso a respeito, que é o que devemos esperar dos novos técnicos que surgem no futebol do Brasil. Todo dia surge um, até porque a gente tem milhares de equipes espalhadas pelo futebol brasileiro. E eu diria que o que devemos esperar, eu diria que muito pouco. Algumas pessoas diriam que quase nada. Outras, bem mais otimistas, diriam que sim, dá para esperar muita coisa assim desses novos técnicos que surgem no Brasil. De antemão, eu digo para vocês que os bons técnicos no futebol brasileiro, talvez os melhores técnicos do futebol brasileiro, talvez sejam técnicos desconhecidos, que fazem trabalhos interessantes em equipes menores ou de prestígio menor, e que até por isso são ainda desconhecidos. Esses técnicos, muitos desses técnicos, por que eles apresentam bons trabalhos? Bom, isso acontece porque, para alguns deles, o olhar mais ligeiro, mais pragmático, associado a questões como uma boa motivação e algumas ideias interessantes sobre futebol, eu diria que esse tipo de coisa acaba sendo suficiente para que esses técnicos se destaquem e consigam ficar mais conhecidos, a tal ponto que alguns cheguem a clubes de mais destaques no futebol do Brasil. O problema é quando esses técnicos chegam nesses clubes que possuem mais destaque aqui no futebol do Brasil. Porque aí não dá para manter apenas aquele escopo, né? Aquela coisa de observação mais ligeira, aquele olhar mais da valorização do que está acontecendo imediato, do otimismo, da motivação, né? da personalidade, enfim, essas coisas todas, do psicológico, né? Enfim. E do pragmatismo também. Eu diria que esse tipo de coisa já não é mais suficiente, esse conjunto de coisas acaba não sendo mais suficiente para que esses técnicos, quando chegam num clube grande, consigam avançar, né, e colocar o pé do outro lado da fronteira, se transformando definitivamente em grandes técnicos do futebol do país. Hoje temos pouquíssimos técnicos que começam a colocar o pé do outro lado da fronteira, para se transformar em técnicos grandes do futebol do Brasil. Um deles é o Rogério Ceni, que tem no Flamengo hoje o grande desafio de empoderar jogadores bem mais conhecidos e com destaques, assim como ele empoderava no Fortaleza, e este foi um dos grandes méritos do Ceni no comando do Fortaleza. Eu diria que muito próximo ao Ceni ali, a gente tem, que são técnicos que estão colocando o pé no outro lado, acho que o Ceni colocou já de certa forma. A gente tem o Carille que, né, fora do Corinthians, nunca conseguiu ser um grande técnico, mas, enfim, pelo que ganhou no Corinthians, a gente pode sim colocá-lo nesse meio. O Odair Hellmann, que também, às vezes, as suas equipes mostram um jogo bem complicado, mas cada vez mais as suas equipes praticam um jogo bem consistente. Então a gente temos aí também o Odair como técnico que pode ser colocado nesse nível. Eu diria que o Mancini, pelo que eu vi no Atlético Goianiense, pelo que eu olhava e via dentro do campo, o que fazia o Atlético Goianiense, e pequenos sinais do que eu já vejo o Corinthians fazendo, acho que o Mancini também pode ser um desses técnicos, e não foi à toa que ele andou melhorando, acho que ele estudou muito futebol sim, para melhorar. Ele tem tido aí bons momentos na carreira neste ano de 2020. Bem, e aí, qual outro que está passando dessa fronteira? Vamos pensar aqui, eu tenho aqui 20 nomes, selecionei 20 nomes. Eu quero que vocês apontem aí nos comentários quais são os técnicos desconhecidos que vocês gostam, conhecem, valorizam o trabalho, enfim. Quero que vocês debatam comigo sobre esse assunto, que é bem interessante mesmo. Eu selecionei 20 desses técnicos, que são mais ou menos o seguinte: Thiago Nunes, Barroca, Maurício Barbieri, Rodrigo Santana, Rogério Bicalli, Henderson, Daniel Paulista. O Lisca, Wagner Mancini, Rogério Ceni, Ney Franco, Felipe Conceição, Roger, Zé Ricardo. Alberto Valentim, Jair Ventura, Guto Ferreira, Bruno Lazzaroni, Carille e Odair Hellmann. Bem, o Roger é outro técnico que estava, né, poderíamos colocar nesse grupo, né, do Ceni, de outros que já estão, o Ceni com o pé do outro lado e outros quase lá. Mas o Roger foi muito mal no Bahia. E não somente pelos resultados, mas pela forma como a equipe jogava e, sobretudo,
as declarações, né, dele e também algumas atitudes, como por exemplo valorizar demais jogador de nome, inclusive falando publicamente isso. Geralmente técnico, quando faz isso é porque está com dificuldades mesmo, então ele se esconde nos nomes mais conhecidos. E às vezes surge um jogador interessante que às vezes não recebe tanta oportunidade porque o técnico tem medo de bancar. Então o Roger andou caminhando para trás, lamentável porque é um técnico que surgiu muito bem, tem ótimas ideias, gosto muito dele como pessoa também, é uma pessoa aparentemente fantástica, não o conheço pessoalmente, mas tudo indica que seja uma pessoa fantástica, torço muito pelo Roger. Thiago Nunes se perdeu, Thiago Nunes faz parte de um grupo de técnicos que estão perdidos, né? Que não sabe para onde vai, né? Sabem de onde vem e não sabem para onde vão. No Atlético Paranaense fez um trabalho interessante, não teve coragem de bancar o mesmo trabalho no Corinthians, né? E aí, quando, né, diante das dificuldades, né, se escondeu naquela áurea, né, defensivista que hoje, né, toma conta do Corinthians, né? Thiago Nunes, já dizem que ele é um bom técnico para a equipe, né, mediana hoje do futebol brasileiro. Quem diz isso, acho que desconhece um pouco a história e o momento do Atlético Paranaense. Não é hoje uma equipe média do futebol brasileiro, está muito longe disso. O Atlético Paranaense é um clube interessante, mas é um clube cujas cobranças foram muito menores do que, por exemplo, essas cobranças são no clube como o Corinthians, naturalmente. Bem, Rodrigo Santana, Rogério Micali deu demonstração em algum momento aí de que tinha boas ideias, mas não eram ideias sustentadas, sabe, em estudo, no conjunto de boas ideias que existem e que a gente vê não somente nas grandes partidas do futebol mundial, mas também em livros, né, em artigos, né, estão escritos aí, algumas ideias estão escritas, é só estudar, né, então a gente não viu isso, e esse é o problema, né, não estudar. Por quê? Porque o modelo é sempre o mesmo. Aí o Anderson, assim como Ney Franco, completamente perdidos. Daniel Paulista é técnico que teve um destaque só no esporte, de certa forma, né? O Lisca é um técnico que eu me recuso a colocar nesse grupo, apesar da campanha dele na Copa do Brasil, porque, gente, quando a gente olha para o campo, a gente vê, por exemplo, que sabe, uma equipe pode entregar mais, às vezes não entrega porque o técnico parece que não quer. No jogo contra o Inter, pela volta da Copa do Brasil, o América havia vencido em Porto Alegre por 1-0, em Belo Horizonte, o América sofreu, quase foi eliminado, né? Teve um pouco de sorte na cobrança dos pênaltis, mas o América levou um gol nos acréscimos do Inter, o jogo estava 0-0, quando você olhava para o jogo, você percebia os espaços que o Inter gerava, deixava dentro de campo para o América, eram muitos espaços, era só querer um pouco mais, ter um pouco mais de vontade de querer ganhar, de querer fazer um gol. Né? Então esse tipo de coisa, às vezes eu acho lamentável num técnico. Né? Eu acho que não vai muito longe se continuar desse jeito. Ou muda, ou em algum momento vai parar. Mas é uma equipe pequena, é isso que o América pode conseguir mesmo. Acho que isso é um problema de mentalidade, gente. Acho que isso é um problema de mentalidade. Primeiro, o América não é pequeno, é uma equipe média, né? Digamos assim, no futebol brasileiro. Mas equipes pequenas ou médias podem entregar muito mais. O Equador está mostrando isso aí. O Independiente del Valle é um clube pequeno no cenário equatoriano. Né? O Delfim, que foi campeão do Equador, é uma equipe minúscula do futebol equatoriano. E assim por diante, vários lugares também, Defensa e Justiça, vice-campeão em 2019 na Argentina, lugar onde tem River, São Lourenço, Racing, Independiente, Rosário Central, News, Estudiantes. O Defensa foi vice-campeão porque o Racing fez uma campanha absurda. Né? Tem também o Independiente. Então, essa história, não, mas é um time pequeno, um elenco pequeno. Gente, olha pro jogo, vamos olhar pro jogo. Se a gente olhasse pro jogo, para aquele jogo do América contra o Inter, a gente via que o América tinha muito mais chances de conseguir não sofrer tanto assim, poderia se classificar com mais facilidade. Isso é por causa do técnico. Bom, Alberto Valentim é outro perdido na carreira, né? Guto Ferreira é aquele técnico, quando a gente olha pro Ceará, é outro exemplo. O Ceará pode muito mais, pode construir muito mais, né? Mas é sempre aquela coisa mais reativa. Às vezes a gente vê uma equipe tão consistente, a equipe do Ceará em alguns momentos, e em outros momentos. Então, o Guto precisa também rever alguns conceitos. E o Guto é outro caso. É muito aplaudido pelo que ele faz no Ceará, e eu acho que o Ceará está entregando muito pouco perto do que poderia entregar, sinceramente. Acho que aí temos um problema de mentalidade. Também o Ceará poderia entregar muito mais, poderia estar num momento muito melhor na tabela do brasileiro. Então, eu vejo aí alguns problemas assim. Vocês que torcem pro Ceará podem discordar de mim, pode colocar aí nos comentários, não tem nenhum problema, mas é o que eu penso sobre este momento do Guto Ferreira.
Bruno Lazzaroni e outros, acho que, enfim, Zé Ricardo, Felipe Conceição, teve inclusive uma chance agora no Red Bull Bragantino e nada fez, né? O Jair Ventura, vou contar para vocês uma história do Jair rapidinho. O Jair recebera uma proposta para trabalhar no Irã, há algum tempo atrás, no Persepolis, que é um clube grande do Irã. Naquela situação, naquele momento, o Persepolis era aquele clube, era mais ou menos aquela situação do Gansu Evergrande, lá da China, quando o Filipão foi trabalhar lá. Ou seja, se não tivesse técnico, o time ganharia tudo. Por quê? Porque estava tão acima dos demais em termos de preparação, de elenco, de gastos. Hoje isso se reduziu um pouquinho, aliás, muito. Né? Outras equipes chegaram próximo ao investimento do Evergrande, mas o Cantão, né, ou o Gansu Evergrande, como é chamado, do Filipão, era um técnico que, se jogasse sem técnico, conseguiria. A equipe era muito boa antes do Filipão, continuou sendo muito boa com o Filipão e continuou sendo muito boa depois que o Filipão saiu. Então, o PC seria mais ou menos a mesma realidade para o Jair Ventura. Ele pediu, o clube ofereceu R$500 mil para ele. Ele não aceitou. Em 3 anos ele poderia ganhar 18 milhões de reais. Ele fez uma contraproposta de 1 milhão. Aí os iranianos falaram, peraí, você é do segundo escalão no futebol brasileiro. Por R$1 milhão eu busco um português, eu busco um espanhol. Não, de forma alguma. E ele acabou não indo. E por que ele não foi? Não foi, bom, primeiro, né? Trabalhar no Irã. Algumas pessoas podem pensar, poxa, que coisa. Gente, no Irã, os clubes não mandam muitos técnicos embora. Existem leis, né, que dificultam bastante a demissão dos treinadores. E tem um amigo meu que morou no Irã durante 2 anos, no caso em Teherã, o depoimento é mais sobre Teherã do que de qualquer outras cidades do país. Mas ele falava que é um país, a respeito do que as pessoas pensam por aqui e tal, é um país muito seguro. Não existe assalto nas ruas, sabe? Você pode andar 2 horas da manhã na capital, que não existe esses problemas. E se algum problema acontece, por exemplo, se alguém roubar a sua carteira, funciona mais ou menos como no Uruguai, sabe? Quando alguém roubou sua carteira, você fala, pô, um crime desse, por que eu vou fazer boletim de ocorrência? Não vai acontecer nada. No Uruguai acontece, a polícia chega lá, descobre, acha sua carteira e entrega para você. No Irã é a mesma coisa. Então, é um país muito sofisticado, né? Segundo o que disse meu amigo, as mulheres são muito elegantes, inclusive, andam na rua com joias, né? Com bastante joia, anel, tal, aquela coisa toda, e ninguém rouba. Há, naturalmente, um problema nesses países, tanto no Irã como em alguns países do Oriente Próximo, né, região conhecida como Oriente Médio, mas que chama na prática Oriente Próximo, é o problema das mulheres, né, que às vezes essa questão do preconceito contra as mulheres é muito forte, e isso é um fato, isso é um problema, sem dúvida alguma. Contudo, tem uma questão lá que eu acho que é vantajosa, por incrível que pareça, em relação ao que a gente vive aqui. Esse preconceito que existe lá é declarado, ele é claro, né, aqui é velado. Existe do mesmo jeito, ou quase do mesmo jeito, aqui no Brasil, mas é velado. Basta olharmos para os cargos que as mulheres ocupam, né? Para a questão salarial, enfim, temos esses problemas aqui. Mas tirando esse problema aí do machismo, o Irã é um país muito bom para se viver hoje, segundo esse meu amigo, que viveu lá por 2 anos, foi fazer um trabalho numa empresa lá e lamentou muito precisar vir embora, porque estava ganhando muito bem lá, estava tendo uma vida muito boa lá no Irã. O Jair Ventura, por que o Jair Ventura não quis? Ele não quis porque ele achava que R$500 mil ele poderia ganhar no clube grande aqui do Brasil. E de certa forma, basta começar um trabalhinho aqui no clube grande, se chegar uma renovação de contrato, o cara pode pedir 600, 700, 800 mil reais, R$1 milhão, que o clube banca mesmo. Por quê? Porque, na verdade, os dirigentes às vezes não querem mandar embora um técnico que acaba funcionando ali, que leva a sua equipe a alguma conquista. Mas qual é o problema desses novos técnicos, na verdade? Por que eles param? Por que eles não passam, não colocam o pé do outro lado da fronteira? Por que o Ceni conseguiu isso um pouco? Porque o Ceni estudou. Estudou quem? O modelo do Luxemburgo? Não. O modelo do Joel Santana? Não. Do Abel Braga? De forma nenhuma. Né? Do Filipão? Não. Ele estudou o modelo do Osório, do São Paulo e de outros técnicos de vanguarda do futebol mundial. O problema dos novos técnicos do Brasil é que quando eles se destacam um pouco e eles chegam em equipes médias ou grandes do futebol do Brasil, eles precisam, aquelas ideias deles não bastam, então eles precisam copiar ideias de quem? Eles precisam ter algum modelo e eles acabam indo atrás dos modelos dos velhos técnicos do futebol brasileiro. Então, as ideias velhas acabam entrando na cabeça dessas pessoas. Então, na verdade, gente, qual o problema com esses técnicos mais antigos? O problema é que o jogo mudou, minha gente. Não dá mais, não é mais o mesmo. O jogo hoje exige um olhar muito mais
muito mais detalhista para o que está acontecendo, para os acontecimentos do jogo. Vou falar para você de um exemplo meu. Eu gosto de ver jogos em estádios, porque o estádio oferece uma condição muito panorâmica, né, de visualização. Assim como, por exemplo, eu gosto de ver jogo também pela internet, pela TV. Quando eu comentava pelo Band Esporte Campeonato Colombiano, eu tinha também aquela tela um pouco mais maior que dava uma panorâmica do gramado. Eu percebi num certo momento que eu precisava reduzir um pouco mais o meu olhar. Porque eu estava perdendo muitas coisas que aconteciam no entorno da bola. Muitas coisas acontecem hoje no entorno da bola, naquele cerco que se faz ao portador da bola e aos espaços que acontecem ali, que aparecem, que surgem no entorno do portador da bola. Então, mesmo quando esses técnicos mais da antiga ficam ali na sua área reservada para ele, né, que fica ali olhando para o jogo, muitas vezes detalhes escapam para eles, porque o olhar deles às vezes não estão acostumados com tantas novidades. Tantas coisas novas que surgem hoje. A condição física dos jogadores, dos atletas, possibilitam muito mais movimentos, né? As movimentações são muito maiores, os espaços surgem com muito mais facilidade, ou não, a proteção dos espaços também às vezes impede com que esses espaços surjam com muito mais facilidade. Ou seja, muitas coisas estão acontecendo no entorno da bola e do portador da bola. Então eu precisei reduzir um pouco o meu olhar, priorizar e direcionar mais meu olhar para os acontecimentos em torno da bola e deixar de lado um pouco aqueles espaços mais distantes, às vezes até ocupado por um outro jogador, mas bem distante do portador da bola. Então, o técnico antigo, mas por que ele ganhava muito? Porque só tinha eles. Nos clubes grandes, só tinha eles. Era Filipão, Joel Santana, Abelão, Luxemburgo, né? Ou estava no Palmeiras, ou estava no São Paulo, ou estava no Fluminense, ou estava no Flamengo. Nos clubes grandes, só eles que comandavam. É claro que eles iam ganhar títulos. Não tinha como não ganhar títulos. Só que hoje, o futebol de hoje exige muito mais dos técnicos, exige estudo. E aí complica muito, porque muitos estão naquela lá ainda de achar que basta olhar, basta motivação, basta tal, e não basta mais. Então esses técnicos novos precisam realmente estudar o que está acontecendo no futebol mundial, estudar livros sobre futebol, porque estão perdendo demais, né? Perdendo muitos dos detalhes que acontecem em torno do campo, né? Em torno do portador da bola, enfim, dentro de campo tem muita coisa nova acontecendo e o olhar antigo do técnico mais tradicional não consegue mais acompanhar. Bem, é isso, meus amigos. Se você discordar de alguma coisa, se você quiser apontar algum técnico interessante, algum trabalho desconhecido, como eu disse, coloca aí nos comentários pra gente ampliar esse debate, tá bom? Muito obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final. É isso.